Olá, galera. Fixando o tema da nossa live. Bom dia, Ferreira, Renata. Bom dia, Gaued, Edivaldo. Quem mais entrou aqui? Canuto, Franco, Lauren, Aline, Cleia sempre conosco, Patrícia, Suzy, Lu, Sabrina, Lucas, Gomes, Ari, Johnny, Vinícius, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, pedi para vocês aí uma ajuda, se vocês puderem mandar os aviãozinhos ali de baixo pra galera, tá? Para dizer que a gente já tá online aqui, eu agradeço, tá? Aí o Instagram vai chamando mais pessoas para estudarem conosco, isso é muito bom. Lembrando que hoje essa live é a nossa primeira live de conteúdo desta segunda etapa do pedal com direito, porque a gente vai não só falar de direito penal, de direito processual penal, mas também vamos seguir, vamos falar, vamos avançar, vamos melhorar, aprofundar. Falaremos também de direito administrativo e direito constitucional, beleza? 50 pessoas aqui, nós começamos então a tratar desse assunto. Serão 40 minutos. Lembro a vocês que essa live não vai ficar salva aqui no Instagram, ela vai ficar salva o tempo suficiente de eu encaminhá-la para o canal no YouTube, tá? Peço a vocês que no decorrer da nossa live, se puderem printar a tela e nos marcarem lá no Instagram, convidando mais colegas a participar, seria uma grande alegria para mim. Não esqueçam de se inscrever lá no canal do YouTube, aonde a gente vai colocar sempre uma questão diária, sempre vamos colocar o pedal em movimento, sempre a partir da sua ocorrência aqui, beleza? E o que nós vamos falar nessa live, pessoal? Nessa live, tá? Nós vamos falar sobre a comunicação dos atos processuais. E quando nós começamos a falar, nós falamos sobre comunicação dos atos processuais, nós deveremos abordar basicamente como que juiz, como que promotor, como que advogado de acusação e como que defesa se comunicam. Como que se dá essa comunicação entre os atores, entre os sujeitos do processo. E a primeira e mais importante espécie de comunicação dos atos processuais é a citação. Então presta atenção, aquela minha ideia de ontem, que vocês peguem um caderno, tá? E que vocês consigam colocar ali no caderno questões, pontos importantes para que vocês revisem, que é mais importante do que a aula em si. Galera, e o que está escrito aqui? Citação, vamos falar sobre ela. O que é citação? Citação é o ato pelo qual o Estado chama o sujeito, chama aquele acusado para se ver processar. Por quê? Porque contra ele existe uma denúncia em uma ação penal pública ou existe uma queixa-crime em uma ação penal privada. Então, citação é o ato pelo qual o cidadão é chamado ao processo para se ver processar. Mauro, quantas vezes acontece a citação? Galera, a citação, ela acontece uma única vez no processo. Diferente das intimações, diferentes das notificações, que poderão ocorrer inúmeras vezes dentro do processo. A citação é uma única vez. E qual é o objetivo da citação, pessoal? Para que nós temos a citação? Veja aí. A citação, ela serve para quê? Para que a relação processual seja completada.
para que a citação ocorre, para que nós tenhamos completada a relação processual. Mauro, a relação processual chega a ser o quê? Olha só, quando nós temos aquela pirâmide, tá? Que na verdade não é uma pirâmide, porque não há hierarquia, mas é uma proposta piramidal, tá? Aquela diferença, em que eu tenho o juiz, o promotor de justiça, ou o advogado na ação penal privada, e o acusado, tá? Isso é a relação processual. Esta é a relação processual. Esses são os sujeitos processuais. Quando que o processo inicia-se? Presta atenção. O processo tem início quando o promotor oferece a denúncia, ou o juiz, desculpa, o promotor oferece a denúncia, ou o advogado oferece a queixa-crime. E o juiz recebe. Anota isso. A partir do recebimento da inicial pelo juiz, o processo está formado. O processo está formado. Agora, quando que o processo tem-se um processo por completo? A partir do momento em que o réu é citado. A partir do momento em que o réu é citado, eu tenho completada esta relação processual. Mauro, isso consta de onde? Artigo 363 aí na tela para ti. De acordo com o artigo 363, foi que teve a sua redação determinada em 2008, é a citação que completa a formação do processo. Veja, o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação. Isso cai em prova. Então, o processo se inicia quando o juiz recebe a denúncia, mas tem completada a sua relação a partir do momento em que a citação ela ocorre. A partir do momento da citação, eu tenho completada a relação processual. Beleza? Mauro, quem é o destinatário da citação? Eu preparei vários cardzinhos para nós aqui para ficar bem legal. Olha só. O destinatário da citação é sempre o réu. Mauro, mas eu sou advogado e nas minhas procurações eu coloco ali que existe poderes para eu receber citação. Isso aí é lá no civilzinho. Aqui no penal não. Bom dia, João. Bom dia, Melo. Aqui no penal não. Aqui no penal a citação é sempre no réu. Mas e aquela procuração? Vale lá para o cível, não vale para nós. Anota isso então. A citação terá sempre como destinatário o réu. Alguns doutrinadores sustentam a chamada citação imprópria, mas foge um pouco do objetivo, tá? Pontual aqui da nossa aula, beleza? Em homenagem ao Melo que se atrasou, o que nós vimos até agora nesses 8 minutinhos de live? 3 coisas basicamente muito importantes. A primeira foi o conceito de citação. Citação é o ato pelo qual o cidadão é chamado ao processo para se ver processar, para se defender. Ela ocorre uma única vez no processo. Ela tem por objetivo completar aquela relação processual entre Estado-juiz, Ministério Público e ou advogado, ação penal pública ou ação penal privada e o acusado. O processo é iniciado quando o juiz recebe a denúncia, mas ele tem formada a sua relação processual. Quando eu estou dando aula sobre isso, aula no quadro, eu faço uma espécie de uma pirâmide e deixo um espacinho, quem é meu aluno vai lembrar. E eu digo, olha, quando o juiz oferece e o promotor, quando o promotor oferece e o juiz recebe, o processo se iniciou. Mas ainda falta aquele pedacinho daquela figura lá. Aquele pedacinho ali eu marco de outra cor e digo, aqui é a citação. A citação vai ocorrer quando? Deixa eu abrir a janela.
a porta. A citação vai ocorrer quando? Quando o juiz... a completude do processo, quando o cara for citado, beleza? Quem é o destinatário? Destinatário será sempre o réu, beleza? Mauro, mas o advogado dele tem procuração, serve lá pro cível, não serve para nós, beleza? Bom, seguindo aqui, para ser bem objetivo. Pessoal, quarto ponto, qual é a finalidade da citação? Gente, olha só, o cara é citado hoje no processo penal para, na forma do artigo 396, no prazo de 10 dias, apresentar a RA, a resposta à acusação, que já está na hora de cair numa segunda fase de OAB, que é muito boa isso, tá? É o quê? O Mauro, então, é réu, o Mauro vai ser citado, e só ele pode ser citado, e nós teremos completada a relação processual. Pois bem, fala Marcinho, beleza? Pedalando, meu irmão. Olha só, doutor Márcio, advogado aqui de Santa Maria, gente boa demais, meu amigo. Então veja, nós temos essa relação processual completada quando eu sou citado. Mas eu sou citado para quê? Como regra, artigo 396, o cara é citado para responder à acusação, apresentar a RA em 10 dias. Qual o pedido da RA? Trataremos no momento oportuno, mas é a absolvição sumária, o seu principal pedido, na forma do artigo 397, beleza? Bom, eu vou abrir um parênteses aqui e fazer um recorte. Larga a porcaria do celular e presta atenção. Existem dois procedimentos em que o cidadão, primeiro, ele é notificado para depois o juiz decidir se recebe ou não, e aí sim ele ser citado. Refiro-me a letra A, número 1, defesa preliminar da lei de drogas, do artigo 55. Lá o cara não é primeiro citado. Lá ele é primeiro notificado para apresentar a defesa prévia, depois o juiz decide se ele vai ou não receber. Se ele recebe, ele determina a citação, beleza? Beleza. E agora lá no artigo 514, nos crimes contra funcionário público. Nesse caso, nós teremos também, tá? Teremos também a possibilidade de citação posteriormente à notificação do funcionário público. O juiz manda notificar o funcionário público apresenta uma defesa prévia, e aí o juiz decide se recebe ou não. Se ele receber, ele manda citar e o processo se ordinariza, beleza? Tranquilo? Alguém quer mandar alguma dúvida? Aí estamos aqui, senão vamos seguir, tá? Bom, pessoal, nós temos que lembrar que a citação, ela vai ter alguns requisitos extrínsecos e requisitos intrínsecos. Vamos lá. Deixa eu parar. Ontem eu vi que eu posso assim, mas assim fica muito pequeno para vocês. Gente, olha só. Quando se fala em citação por mandado, nós veremos daqui a pouco, talvez na aula de hoje, acho que vai dar tempo, de começarmos a ver a citação por edital, tá? Mas quando nós falamos na citação por mandado, é aquela citação em que o oficial de justiça cumpre uma ordem judicial e essa ordem, ela é corporificada em um mandado. O mandado judicial, então, de citação, posso conceituar assim, instrumento pelo qual é corporificada a ordem judicial de chamar o réu ao processo, ou seja, a citação. Vou repetir, mandado judicial pode ser conceituado, mandado de citação, pode ser conceituado como a corporificação, a materialização daquela ordem judicial para que o acusado venha ao processo ser citado. Beleza? Beleza. O mandado, ele tem requisitos extrínsecos e requisitos intrínsecos.
Requisitos intrínsecos de dentro do mandado está na lei. O mandado vai constar o nome do juiz, a assinatura do juiz, do escrivão, o diretor de secretaria, vai constar o destinatário, fulano, vai narrar os fatos pelo qual ele está sendo processado, vai dizer o dia, a hora que eventualmente ele deva comparecer, etc. Isso são requisitos, não tem um documento aqui, um papel, mas imagine que essa minha toalha seja um papel, são requisitos de dentro do mandado. De dentro do mandado. Porém, o que é cobrado para vocês são os requisitos, e aqui eu chamo requisitos de validade, de fora do processo. E a doutrina denominou de requisitos extrínsecos, de fora. Quais são os requisitos extrínsecos, Mauro? Ou melhor dizendo, o que são, o que representam esses requisitos? Galera, turma, a bem da verdade, esses requisitos, eles representam aquilo que o oficial de justiça deve fazer quando do cumprimento de um mandado. E isso consta na lei, Luva, Douglas, Técio, a galera que entrou agora, isso consta na lei. E a lei vai dizer mais ou menos assim, eu já mostro, deixa eu só explicar. A lei vai dizer mais ou menos assim, olha, oficial de justiça, Mauro, quando você encontrar a Valéria Souza para citá-la, você deverá ler para a Valéria Souza o mandado, se apresentando para ela, obviamente, entregando a ela a contrafé e, se possível, colhendo a assinatura dela. Isso é o que você, oficial de justiça, deve fazer para quê? Para que aquele seu mandado seja efetivamente e validamente cumprido. Mauro, isso está onde? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Opa. Apareceu para vocês o artigo 357, que diz: são requisitos extrínsecos, requisitos de fora do mandado, a leitura do mandado pelo oficial, a entrega da contrafé, entendam contrafé como cópia do mandado, e a declaração do oficial em uma certidão. Então ele vai certificar que procurou a Ana Larissa Santiago, leu a ela o mandado, entregou a ela uma cópia, vai dizer que no endereço tal, às tantas horas, encontrou a Larissa, entregou a ela o mandado e ela se deu por intimada, citada, perdão, ou não. Por que que eu falo se deu por intimada ou não? Larissa, presta atenção. Você receber ou não o mandado que eu, Mauro, oficial de justiça, lhe entrego, pro Estado tanto faz. Por quê? Porque eu vou certificar que você recebeu e ponto final, eu tenho fé pública. E aqui existe uma presunção, iuris tantum ao menos, tá? A presunção de que a Larissa, que era destinatária daquele mandado, recebeu o mandado. Beleza? Então, esses são os requisitos extrínsecos do mandado. Bom, 18 minutos já. Galera, vamos falar sobre as espécies de citação. Quais são as espécies de citação que eu tenho? Eu tenho duas grandes espécies de citação. Quem está escrevendo, que é aquela galera que vai bem na prova, que está aproveitando isso aqui como uma aula. Fala, Juju, tudo bem? Bom dia, Rodrigues. Aquela galera que está aproveitando isso aqui como aula, eu anotaria assim, espécies de citação. Letra A, citação real. Letra B, citação ficta. Eu anotaria citação real e citação ficta. A citação real, é aquela que é efetivamente cumprida por um oficial de justiça no exercício do seu mistério. É aquela em que o oficial de justiça pega o mandado e vai atrás da Ana Larissa Santiago e cumpre na pessoa dela este mandado. Esta forma de citação, Larissa, é a citação real. Porém, eu tenho citações fictas. E as citações fictas são de duas espécies. A primeira delas, que falaremos na aula
de quinta-feira, no pedal de quinta-feira, é a citação editalícia, por edital. Na citação por edital, vai ocorrer a publicação de um ato judicial quando o cidadão estiver em local incerto e não sabido. Então, se na tua prova aparecer essas expressões que tu vai anotar agora, o oficial de justiça certificou que o Mauro está em local incerto e não sabido. Próximo ato do processo, o juiz vai despachar. Considerando a certidão retro do oficial de justiça do juízo, determino a citação editalícia. Depois eu explico para vocês. Então veja, o oficial de justiça certificar que o réu está em local incerto e não sabido é condição para que o juiz determine a citação por edital. Beleza? Essas palavrinhas são mágicas. Locais, local incerto e não sabido. A outra espécie de citação que nós temos é a citação por hora certa. E aqui tu larga a porcaria do teu celular. Por quê? A citação por hora certa, ela sempre existiu no direito. Sério, Mauro? Sério. Ela sempre existiu no direito. No direito. Agora, eu vou falar daqui a pouco, Leia, sobre isso, sobre as espécies de citação. Vou falar do militar, do funcionário público e do preso. Espera um pouquinho. Olha só, quando eu falo para vocês citação por hora certa, vocês devem lembrar alguns detalhes. Primeiro, que ela sempre existiu no Código, sempre existiu no direito brasileiro. Peraí, como sempre existiu no direito brasileiro? Sim, fala, Alessandro. Abraço, irmão. Sempre existiu no direito brasileiro. Porém, lá no processo civil, aqui no processo penal, no super direito penal, é novidade. 2008 para cá. Até o ano de 2008, ela só existia lá no processo civil. Com uma reforma que o CPC passou no ano de 2008, nós passamos a admitir também aqui no processo penal a chamada citação por hora certa. Mauro, como que se dá essa citação por hora certa e principalmente quando que ela ocorre? Na live de quinta-feira, nós vamos melhorar essa explicação aqui sobre a citação ficta por hora certa, mas eu estou dando agora pequena introdução para vocês, tá? Olha só, quando se fala, tá, em local incerto e não sabido, tem que acender uma luzinha para vocês que o próximo ato será uma citação por edital. Agora, Renata, presta atenção aqui, Vicky, presta atenção aqui, Jairo, presta atenção aqui. Se na nossa prova, no nosso concurso, vier escrito assim: o oficial de justiça certificou que o Mauro está, agora a palavra mágica, se ocultando para não ser citado. Se o oficial de justiça vai atrás de alguém e certifica que esse alguém está em local incerto e não sabido, a única opção do juiz é citação por edital. Agora, se o oficial de justiça vai atrás do destinatário, chega na casa do destinatário que consta na corporificação da ordem judicial, qual seja, mandado. Oi, Gabi. No mandado. E, Everton, fala. E aí, lá, ele percebe que o cara está se ocultando para não ser chamado. Parece uma bobagem, mas eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu, Mauro, oficial de justiça, chegue lá procurando a Gabi na casa dela, bato lá, vem alguém, o pai dela, a mãe dela, o namorado dela, o marido dela, o filho dela, dizendo: olha, a Gabriela, a mãe mandou dizer que não tá. A minha filha mandou dizer que não tá. Pera, ela tá se ocultando. Eu vejo o carro na frente da casa dela, o carro está quente, pergunto para um vizinho e falo: não, a Gabriela acabou de chegar do local de trabalho. Ela está se ocultando do Estado, se ocultando do oficial de justiça para não ser citado. Oi, Dayana. Beijo no Julinho. Dayana é minha amigona lá de Santiago, dentista. E Julinho é meu irmão
quase irmão da criação. Olha só, mas esse vagabundo podia me ligar mais, Dayana, que ele nunca fala comigo. Cobrando ao vivo, Julinho. Olha só, quando eu tenho então uma situação em que o oficial de justiça percebe de maneira inequívoca que alguém está se ocultando, ele não devolve os autos. Veja o detalhe, pessoal, presta atenção, larga o celular. Se eu, oficial de justiça, percebo que a Dayana, tá, que a Dayana está, Dayana Sagrilo, mulher de Julinho, meu amigão, está se ocultando, ou se ela está em local incerto e não sabido, as atitudes do oficial e, consequentemente, do Estado serão diferentes. No primeiro caso, a Dayana está em local incerto e não sabido. Parou o meu trabalho como oficial. O que eu vou fazer? Certificar e devolver o cartório. E o juiz vai dar um despacho determinando a citação da Dayana na forma do quê? Editalícia. Agora, se eu chego lá procurando o Julinho, marido dela, tá, meu amigão, o Julinho tá aí, o Julinho não, o Júlio Fiorenza está aí para ser citado, e aí vão dizer, não está. Só que eu sei que ele está ali. Pergunto pro vizinho, não, o Julinho acabou de chegar, o gerentão da Nicola acabou de chegar. E eu digo, peraí, o vagabundo tá se ocultando e não quer ser citado. Vou segunda vez na casa dele, a mesma circunstância. O oficial de justiça que procura 2 vezes e percebe que o cidadão está se ocultando para não ser citado, ele não devolve os autos ao juiz, não, ele resolve. Mauro, mas ele resolve como? Ele vai adotar o seguinte procedimento. Ele vai informar alguém da casa ou algum vizinho que no dia subsequente, às tantas horas, e daí vem o nome, citação por hora certa, ele vai chegar para o vizinho ou para a mulher, vou chegar para a Dayana, no meu exemplo, esposa do Julinho, vou dizer, olha, diga ao Júlio Fiorenza que amanhã, às 10 da manhã, eu estarei aqui na frente para citá-lo. E se ele não atender o meu chamado, eu vou certificar a citação dele e ele vai ser considerado validamente citado. A partir desse momento, o que acontece não diz mais respeito ao Estado. Não. Eu, Mauro, vou fazer as outras minhas coisas amanhã. 10 da manhã, depois do nosso pedal em movimento, eu vou atrás do Julinho. Chegando lá, se o Julinho se apresentar para mim, é citação real, com aqueles requisitos extrínsecos. Eu faço a leitura, entrego uma contrafé e certifico todo o ocorrido. E o Julinho está citado. Mas se eu chego lá e não encontro ninguém para falar comigo, ou seja, não atenderam aquilo que eu falei na noite, no dia anterior, após procurá-los 2 vezes, o que eu faço? Eu cito por hora certa. Vou entregar para algum vizinho, para alguém da casa, o mandado, e vou certificar todo o ocorrido. Certifico que nos dias tais e tais estive na residência do destinatário. Certifico que sua esposa falou que ele não se encontrava, mas a vizinhança toda falou que ele se encontrava. Certifico que este oficial tem certeza que ele está se ocultando para não ser citado, razão pela qual cito na forma do artigo 362, ou seja, cito por hora certa e o Julinho está citado. Mas, Mauro, esta citação é válida? É válida. Ah, o processo vai ficar suspenso? Não. A citação por hora certa é uma espécie de citação em que nós teremos, tá? Em que nós teremos a validade nesta citação. Ou seja, esta citação, esse ato processual completou a relação processual. Lembra qual é o fundamento da citação? Completar os atos processuais. Mauro, mas tu não encontrou o destinatário, tu não falou com ele, mas o Estado presumiu que ele foi encontrado nesta modalidade, citação por hora certa. Galera, coraçãozinho ali se vocês entenderam, joinha se entenderam a diferença e as espécies de citação real, que é aquela por mandado, citação editalícia, que é aquela citação em que o cara está em local incerto e não sabido, e a citação por hora certa,
que é válida hoje, que existe no processo penal, no caso de o agente estar se ocultando. Cleia disse joinha. Mais alguém aí concorda com a Cleia? Entenderam? A Juju. Vamos lá, pessoal, por favor, eu preciso do retorno de vocês para a gente avançar enquanto eu tomo uma água. E dou uma respirada que eu tô a milhão aqui. Beleza, beleza, beleza. Bom, 3 para a gente fechar, temos 10 minutos. E durante 10 minutos eu quero falar com vocês sobre questões pontuais de citação do militar, do funcionário público e do preso, beleza? Bom, a Cleia havia me perguntado ali, desculpa, a Cleia havia me perguntado sobre isso e eu falei que em um momento nós iríamos falar sobre isso, tá? Primeiro, 3, valeu Azevedo, valeu Maria, olha só, 3 situações, ou melhor, 3 destinatários da citação têm um tratamento diferenciado no CPP. Vou repetir. 3 são os... Isso despenca em prova de concurso OAB. Presta atenção. 3 são os destinatários. Isso, citação por telefone no processo penal não existe. Segundo o CPP, Thalita fez uma boa pergunta, a citação é sempre pessoal. Lembrando, pessoal, lembrando os colegas, que daqui a pouco eu vou receber alguém aqui para fazer perguntas, tá? Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, organiza a pergunta. Quando faltar 5 ou 4 minutos para acabar a live, eu vou abrir aqui e chamar um colega para fazer uma pergunta ao vivo, tá? Se a pergunta for rápida, ele pergunta, eu respondo, ele sai e entra outro, tá legal? Então, eu espero que alguém tenha coragem de entrar aqui, tá legal? Daqui a pouco comecem a pedir ali para participar, tá legal? Vamos lá, mas vamos focar aqui. Gente, olha só. 3 destinatários são tratados de forma diferenciada pelo CP. 3. O primeiro destinatário, pelo CPP, perdão, que é tratado de forma diferenciada é o militar. Quem é o militar, Mauro? Na forma do artigo 142 e 42 da Constituição Federal, militares são aqueles funcionários públicos, lato sensu, agentes militares para o direito administrativo, que estão incorporados à Marinha, ao Exército ou à Aeronáutica, quando federais, ou às polícias militares e os bombeiros militares, quando estaduais. Esses militares... Presta atenção agora, às vezes nem na aula eu não falo isso, eu tenho que começar a falar. Esses militares, quando estão respondendo a um processo na justiça comum, porque lá onde eu trabalho, lá na Militar Federal é outra situação, quando os militares, sejam eles federais ou estaduais, estão respondendo a um processo na justiça comum, eles não são citados pelo oficial de justiça. Vou repetir. Militares federais e ou estaduais, quando estão respondendo a um processo na justiça comum, eles não são citados por oficial de justiça. Por quê, Mauro? Porque eles são citados pelo comandante deles. Tá de sacanagem, Mauro? Não tô. Olha aqui, ó. Veja aqui, artigo 358 do Código de Processo Penal. Réu militar não é citado por mandado cumprido pelo oficial de justiça, não. Réu militar é citado na pessoa do seu comandante. Para o militar, o comandante dele faz as vezes do oficial de justiça, chamando-o ao seu PC, ao seu posto de comando, e lá citando, dizendo, ó, pá, faça tal coisa. E ele vai mandar.
Valeu, Regina. Olha aí, ó, tô achando um substituto nas outras lives. Quem me ajudava muito era o Tyson. Agora a Regina vai começar a me ajudar. Obrigado, Regina. Então não esqueça, pessoal, a citação do militar é feita pelo comandante dele. Beleza? Não é citado pelo oficial de justiça. Artigo 358 do Código de Processo Penal. Mauro, e os demais funcionários públicos? E os demais funcionários públicos? Eles são citados normalmente. Não entendi. Se eles são citados normalmente, por que que tu está falando que eles são tratados diferente? Porque eles são. Vamos imaginar que eu, Mauro, funcionário público, estou respondendo ao processo. O oficial de justiça vai me encontrar, quer seja na minha casa, quer seja até na repartição onde eu trabalho. Ele vai me encontrar. E ele vai cumprir o mandado. Mauro, até aqui ele iria cumprir se estivesse citando um advogado, estivesse citando um mecânico, um pedreiro, um médico, qualquer um, exato. Só que o funcionário público tem um detalhe. Ele vai me citar, mas deverá o meu superior hierárquico ser comunicado via ofício. Ai, Mauro, por que isso? Porque o funcionário público é melhor? Não. Por um princípio que trataremos quando estudarmos direito administrativo, que é o princípio da continuidade do serviço público. Por que que o meu superior tem que saber que eu estou sendo citado? Para colocar outra pessoa no meu lugar quando eu tiver que comparecer ao juízo, só por isso. Mauro, isso aí eu encontro aonde? Tu encontra aqui, ó, no artigo 359, funcionário público deve-se, além de citar o funcionário público, oficiar a sua chefia para que não seja interrompido a prestação do serviço, o princípio da continuidade do serviço público. Isso aqui separa vocês dos outros. Isso aqui separa vocês dos outros. Mauro, e a situação do réu preso? Agora eu vou fazer que nem eu faço nas aulas. A citação do réu preso nós trataremos na live do Pedal com Direito de quinta-feira, que vai mudar para as 8 horas, para facilitar a vida de vocês e a minha também. Tá legal? Então não esqueça. E aí eu quero a ajuda da galera aqui, tá? Beleza. Regina, eu conto contigo para que na próxima semana eu saia a aula, eu inicie a aula falando sobre a citação do preso. Notadamente sobre uma nulidade que nós teremos se o preso não for corretamente citado. Beleza? Bom, agora eu vou abrir para vocês. Se alguém quiser participar fazendo uma pergunta ao vivo, nós temos aqui uns 3 minutos ainda, já chegou nas 400 calorias que eu queria. Então a gente pode abrir para perguntas, tá? Vamos lá, alguém quer entrar aqui para perguntar alguma coisa? Vamos colocar, Juju, vamos perguntar. Alguém pede para participar ali, valeu, Simone. Vamos lá, pessoal, queria muito conversar com vocês, um de vocês ao vivo aqui, vamos lá? Não, eu vou fazer as lives, Regina, ou diárias, mas eu acho que é melhor terças e quintas, às 8 horas. Eu vou fazer uma enquete hoje ali no Stories, mas eu acho que está ganhando essa possibilidade. 2 vezes por semana serão lives de conteúdo e um dos dias da semana eu faço uma live de como você estudar, como você se preparar. Métodos de ensino, métodos de estudo, porque eu acho que nós temos que trazer a técnica para vocês também ao lado do conteúdo. Ninguém quer participar da live, pessoal? Valeu, Regina, conto contigo para me ajudar nas próximas. Vamos lá, Sabrina, vamos lá, Regina, alguém quer perguntar alguma coisa? A Juju, tô na cama ainda, pô. Vamos levantar e pedalar e caminhar, pô. Vamos lá, Juju. Ninguém quer participar? Ah, que pena, fiquei empolgado achando que ia ver alguém aqui. Na quinta-feira, Juju, sai da cama mais cedo, tá? Coloca um boné como eu para não ter que pentear o cabelo. E aí participa, faz uma pergunta. Já guardem uma pergunta. Ninguém tem dúvida nenhuma para entrar na live? Vamos lá, galera. Ninguém? Obrigado, Renata. A ideia é ajudar mesmo, tá?
Então não esqueça, bom, ninguém quis entrar, então vou encerrar por aqui. Essa live vai subir daqui a pouco para o nosso canal no YouTube, ela sai daqui do Instagram e sobe para o canal no YouTube, então te inscreve lá. Quer participar, Débora? Então pede para participar aí, para fazer a pergunta, Deb Moura Dias. Vai ali do ladinho onde tem aquela câmerazinha ali, sabe? E coloca ali pedido para participar. Valeu, Vic. E a citação intrínseca, não é a citação. Intrínseca são os requisitos do mandado, Cardoso. Tá? Raíssa. São os requisitos do mandado, tá? Bueno, então, quinta-feira que vem vocês arrumam esse cabelo, saiam da cama mais cedo pra gente poder bater um papo. Qual o canal? Procurem Prof. Mauro Stirmer lá no YouTube que vocês vão encontrar, tá? Depois eu vou deixar um link aqui nos stories para vocês entrarem lá, tá legal? Beijo grande, então ninguém quis participar. Opa, peraí, alguém pediu? Aqui. Eu aceitei a Débora. Vê se ela vai aparecer. Apareceu, olha aí. Tudo bem? Bom dia a todos. Professor, Fala aí, deixa eu ver se eu te escuto. Né? Pode acontecer. Legal. Tá ouvindo? Legal. Tá ouvindo? É a minha internet ou a tua que tá? Acho que sim. Professor, oi, fala aí, vamos ver. Se por algum acaso, né, um oficial encontrar a pessoa, mas o réu ele dá aquela bobeada e ele deixa passar, qual a pena do oficial? Não, olha só, eu não entendi. Do oficial nenhuma. O que pode acontecer é o cidadão ser citado e não comparecer, tá? E aí nós estamos numa situação de revelia do artigo 367 do CPP, que eu vou aprofundar lá no finalzinho da aula da live de quinta-feira, tá? O oficial, se eu entendi a tua pergunta, ele citou, cumpriu o mandato dele, certificou, e o cidadão não atendeu o chamado Estado. O oficial de justiça não tem problema nenhum. A consequência terá é o nosso destinatário. Ele aceitando, mas o oficial dando aquela amarelada. Eu não vou citar hoje porque dando um gato para não citar a pessoa. O réu foi lá, deu uma gambelada no oficial e deixou para lá. Qual a pena do oficial? Não, eu não estou vendo. O que pode acontecer aqui é ter ocorrido prevaricação do artigo 3. Aí tem que ver a pena do 319, tá? O crime pode ser prevaricação. Se eu entendi a tua pergunta, mas não cai assim na prova, fica tranquilo, tá? A prova vai cair aquilo que eu conversei ali, tá? Não vai perguntar qual o crime do oficial de justiça. Poderá perguntar qual a consequência do não atendimento à determinação do oficial. Beleza? Do oficial. Beleza, professor. Obrigada. Tá. Beijo, tchau. Como é que eu saio aí? Aí tu vai, clica onde? Isso. Tem uma pergunta aqui da Andréia. Andréia diz assim: a citação ainda não tem processo, então não se fala réu, não. Está errado, André. Tem processo, sim. Na citação... Não sei por que eu estou aparecendo. Na citação já tem processo, tá? Na citação, André, já tem processo. Lembra? Quando o juiz recebe a denúncia, começou o processo. A partir daquele momento, imagina que fosse contra o André, tá? Tu tem que sair, tu só fechou a filmadora, tu não saiu, por isso que não deu. Clica lá no xizinho de cima da tua live. Ou sai do Instagram, que daí tu sai. Isso. Olha só. Eu vou responder aqui ao André, que tá perigosa a pergunta dele. Me deu medo aqui. André, o André diz assim: citação não tem processo, então não se fala em réu. Tá errado, André. A citação tem processo, sim. A citação tem processo, sim, porque ela inicia com o recebimento. O juiz recebe hoje e o oficial de justiça vai te procurar amanhã. Amanhã o André já é réu.
André, eu fiquei preocupado. Isso foi uma afirmação ou uma pergunta? Se foi uma afirmação, realmente eu fiquei preocupado. Eu deixei claro aqui para vocês que primeiro o juiz recebe, inicia o processo e depois ele cita. André, me dá um retorno aí, por favor. Tá baixo o áudio da colega. Beleza. Nulidade e intimação dos atos subsequentes. Beleza. Só tô aguardando o André. André, só me dá um toque ali. Se aquilo era uma pergunta ou se era uma afirmação. Se era uma afirmação, me preocupei. Tá? Vamos repetir então para vocês, para o André não se equivocar novamente. Se o juiz recebe contra o Mauro a partir daquele momento é réu. E o oficial de justiça, quando vai citar sempre quem? O réu, porque não tem como ele receber. Isso, e já é processo. Beleza, Dias, é isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Beleza. O André não está mais entre nós, deve ter ido embora. Tranquilo? Mas eu acho que ficou claro para vocês que deveria ser uma pergunta ali, tá? Abração para todo mundo, então. 46 minutos de live. Até o meio-dia eu espero subi-la. Se eu não subir ao meio-dia, eu subo depois. E aí eu apago ela aqui do Instagram. Beijão para todo mundo. Quinta-feira continuamos falando e o primeiro assunto é réu preso. Vou tentar deixar organizado aqui para nós. Abraço. Tchau, tchau. 8 horas. Isso, Ju, mas eu sempre coloco no dia antes ali o horário. Beijão.